Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Karina. Nós vamos fazer agora uma breve revisão sobre os conceitos da disciplina de cálculo diferencial integral, tá? Para auxiliar vocês. Então vamos lá. Derivada de uma função constante. O que significa uma função constante, né? De repente a gente ouve falar, vê toda hora aí função constante. Ai meu Deus, o que é uma função constante? É aquela função que não tem variável, ela é igual a um número. Que número? Qualquer número, não tem problema nenhum. Pode ser fração? Pode. Pode ser raiz? Pode. Pode ser número negativo, positivo, irracional? Pode ser qualquer número, só não pode ter a variável. É isso que é uma função constante. Então, a derivada de uma função constante, ó, é sempre zero, qualquer que seja essa função. Ó, f de x igual a meio, a derivada é zero. Se f de x fosse igual a menos 1, a derivada dela também seria zero, certo? Então, derivada de uma potência, né? O que é uma potência? É quando a gente tem um x elevado a n, por exemplo. Como que eu faço a derivada dessa função? É aquela regra do tombo que a gente usualmente costuma falar, né? Como a regra do tombo? Eu derrubo o expoente e tiro 1. Por exemplo, eu tinha aqui x elevado a n. Eu tombo n e faço o quê? X elevado a n menos 1. Então, nós temos o quê? F de x igual a 3x ao quadrado. Hora que eu derivei, o que eu faço? Eu vou lá e derrubo 6 2 vezes 3, 6. 6x. Derivada de uma função exponencial. A derivada de uma função exponencial é sempre ela mesma. Então, ó, estamos lá. F de e a x. A derivada dela é ela mesma. E a derivada da função logaritmo, né? Do logaritmo natural. ln de x. A derivada do logaritmo é 1 sobre o x. E quando for a derivada de logaritmo em outra base, em uma base qualquer, por exemplo, aqui na base A. Por que eu coloquei A? Coloquei A para significar que vale qualquer número, né? Quando a gente coloca uma variável, é que pode ser para qualquer número. Então, se eu tiver f de x igual a logaritmo de x na base A, a derivada dela é o quê? É 1 sobre x vezes ln de A. Então, derivadas de funções trigonométricas. Falou em função trigonométrica, né? Já dá pânico. O que é aquilo? Função trigonométrica. Eu, particularmente, eu fico feliz quando aparece função trigonométrica, porque é só decorar, não tem segredo. Então, a derivada de f de x é o quê? Derivada de cosseno de x. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. E a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Ah, professora, só tem essas funções trigonométricas? Tem muitas outras, de fato. Mas todas as funções trigonométricas são obtidas através do quê? Do seno e do cosseno. Então, se eu souber, na verdade, a tangente está aí como adicional. Se eu souber o seno e o cosseno, decor, né, que eu tenho que decorar, porque se eu ficar usando a dedução de derivada toda vez vai demorar muito tempo, eu consigo obter todas as funções trigonométricas, tá? Sem segredo nenhum. E a soma de uma derivada? Como que eu faço? Se eu tiver uma soma ou uma subtração, basta eu derivar a primeira e derivar a segunda. Se for mais, eu somo. Se for menos, eu subtraio, tá? Vamos ver um exemplo aqui. F de x igual a 2 seno de x mais x ao cubo. Se eu for derivar, a derivada de seno não é cosseno, então vai ficar 2 cosseno de x. Mais, por que mais? Aqui está mais. Então, aqui eu coloco mais. Então, vai ficar o quê? Derivada de 3x ao quadrado, vou aplicar a regra do tombo, vai ficar 3x ao quadrado. Regra do produto. A regra do produto não sai direto igual a da soma, né? Tem uma regrinha. Como que é essa regrinha? Se eu tiver um produto derivando, então eu vou derivar a primeira, vou manter a segunda. Derivo, mantenho a segunda, mantenho a primeira e derivo a segunda. Por exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5 vezes cosseno de x. Seguindo essa regrinha, o que eu vou fazer? Ó, vou derivar a primeira. Então, a derivada de 3x ao quadrado menos 5 é o quê? 6x. Manter a segunda função, que é o quê? Cosseno de x, mais. Vou manter a primeira, que é 3x ao quadrado menos 5, vezes o quê? A derivada da segunda. A derivada de cosseno de x é menos seno de x.
E a regra do quociente? O que é o quociente? É quando eu tenho uma função sobre a outra. Então, eu vou ter derivada da primeira vezes a segunda, menos. Vou manter a primeira, derivar a segunda, tudo dividido pela segunda ao quadrado. Então, se a gente for fazer um exemplinho aqui, ó, vou lá, derivo a primeira, mantenho a segunda, menos. Da onde esse menos? Da fórmula, tá? Conservo a de cima e derivo a de baixo. Elevo a de baixo ao quadrado. Então, regra da cadeia. A regra da cadeia a gente usa quando tiver o quê? Funções compostas, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar a função e derivar o argumento dessa função. Eu não posso esquecer disso. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. F de x igual a cosseno ao quadrado de 3x. Então, eu tenho várias regras envolvendo. Eu tenho a regra do tombo. Então, eu vou derrubar 2 cosseno de 3x. Aí, eu tenho que derivar quem? A função cosseno, que é o quê? Menos seno do quê? De 3x. E aí, eu tenho ainda que derivar o argumento, vezes 3. Então, vai ficar menos 6 cosseno de 3x vezes seno de 3x. Agora, vamos ver alguma coisa sobre integrais. Então, algumas das principais integrais. Então, se eu tiver a integral de uma constante, vai ser o quê? A constante vezes o x. Lembrando que toda vez que a integral não tiver limite de integração, eu tenho que somar uma constante. A integral de x elevado a n é o quê? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, sempre somando a constante. A integral de dx sobre x é ln de x mais c. A integral da função exponencial é a própria exponencial. A integral de a elevado a x é o quê? A elevado a x sobre ln de a. A integral de seno de x é menos cosseno de x. E a integral de cosseno de x é o quê? Seno de x mais c. Agora vamos ver integrais definidas, né? O que é integral definida? Integral definida é aquela integral que possui o quê? Os limites de integração. Muda alguma coisa? Não. A maneira de eu calcular a integral indefinida e a integral definida é a mesma. O que vai diferenciar, né? Vai aparecer o limite de integração. Então, eu vou ter que fazer o quê? Limite superior menos o limite inferior. É dado esse limite? Sim. Se não for dado, ela não pode ser classificada como uma integral definida, né? Aí a gente calcula da maneira que se calcula uma integral indefinida. Então, vamos lá. Se eu pedisse para calcular essa integral aqui, integral de 1 até 0, de 0 até 1, x ao cubo mais 2x dx. Ó, x ao cubo, né? É aquela do x ao n. Então, seria x elevado a n mais 1 sobre n. Só que o nosso n aqui vale 3. Então, 3 mais 1, 4, dividido por 4. E aqui, ó, 2 elevado a x. Não tem ninguém. Mas quando não tem ninguém, o nosso n é quem? É 1. Então, se eu fizer 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 1, 2. Cancelando esse 2 com esse 2, eu tenho x à quarta sobre 4 mais x ao quadrado. Aí eu vou lá, aí apareceu isso de novo, né? O limite de integração, que nesse caso é 1 e 0. Por isso a gente não somou a constante, como a gente estava somando nos exemplos anteriores. Então, eu vou lá e faço o quê? Substituo limite superior, 1 sobre 4, no lugar do x eu ponho 1, menos limite inferior, 0 sobre 4, mais limite superior menos limite inferior. Fazendo essa conta, nós vamos ter 1 quarto mais 1, que vai dar 5 quartos. Integração por substituição. Então, esse é um método que a gente vai usar, esse método de substituição, ele é simples, não tem nada de difícil, mas quando aparecer alguma integralzinha que não se integra, não se adequa àquelas regras que nós temos. Então, aparece algum tipo de integral lá que eu não sei integrar usando aquelas regrinhas básicas que eu falei para vocês. Então, nós vamos usar a substituição. Quando que eu posso usar a substituição? Toda vez que eu conseguir escrever um u como g de x. Olha aqui esse exemplo, ó. Nós temos integral de f de x vezes g' de x. Eu posso trocar por f de u du. Toda vez que eu conseguir fazer isso, essa troca aqui, ó, eu consigo resolver uma integral por substituição. Se a gente for observar as regras que eu dei anteriormente para vocês, a gente não conseguiria resolver essa integral aqui. Agora, por substituição, basta a gente fazer o quê? Chamar o u de x ao quadrado mais 1, aí o du é a derivada, que vai dar 2x dx. Então, eu teria o quê? Integral de raiz de u du, né? Então, que é o quê? U elevado a meio, porque raiz a gente pode escrever como u elevado a meio, du. Se eu for integrar, é uma integral simples, usando o
o n igual a meio, então vou fazer u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Como não possui os limites de integração, eu sou uma constante, depois é só eu voltar, substituindo o u por quem? Por x ao quadrado mais 1. Então é isso, nos vemos no próximo bloco. Até mais!